Por meio dessa videoaula, começaremos o nosso estudo sobre determinantes. Para início de conversa, nós falaremos sobre os determinantes de ordem 1 ou 2. Bem, então primeiro vamos definir. Determinante é um número real que nós associamos a uma matriz quadrada. Então a primeira coisa que dá para vocês perceberem de imediato é que apenas matrizes quadradas possuem determinante. Matrizes não quadradas não possuem determinante. Outra coisa que eu devo chamar a atenção de vocês é a definição de determinante, que ela é uma definição bastante vaga. Ela apenas diz que o determinante é um número real associado a uma matriz e mais nada. O que nós vamos ver é que, dependendo da ordem da matriz, a gente pode calcular o determinante de uma maneira ou de outra. Existe uma forma de calcular que serve para todas as ordens, só que ela é um pouquinho mais trabalhosa, e existem formas específicas para determinada ordem, que é o que a gente vai ver. Bem, então para indicar o determinante, a gente usa barras. Desse modo, então, vamos considerar A uma matriz quadrada de ordem n. Desse modo, então, a gente indica o determinante de A por. Ou você escreve det de A, da forma como está do lado esquerdo, det A, para indicar o determinante da matriz A, ou você coloca entre barras, como está do lado direito. Ou seja, ou você escreve a abreviatura de determinante, ou você pega a matriz e coloca entre barras. E aqui eu quero chamar a atenção de outro detalhe. Quando eu estou falando de matrizes, quando eu estou falando de determinante, essas barras elas não representam um módulo. A gente está acostumado aí desde o primeiro ano que as barras representam um módulo. Quando se trata de matriz, as barras representam determinante daquela matriz. Bem, então vamos falar inicialmente do determinante de uma matriz de ordem 1. Bem, a matriz de ordem 1, nós sabemos que ela só possui um elemento. Como a matriz de ordem 1 só possui um elemento, o determinante de uma matriz de primeira ordem é o próprio elemento. Ou seja, se eu tenho uma matriz de ordem 1 e quero calcular o seu determinante, é só você escrever o único elemento que compõe essa matriz de ordem 1. Aí eu trago alguns exemplos, Se a matriz A for a matriz de ordem 1, cujo único elemento é o 2, então o determinante da matriz A é igual ao próprio 2, não tenho que calcular. Se eu tiver uma matriz B, onde o único elemento é o menos 3, então o determinante de B é menos 3. E aqui eu quero chamar a atenção um detalhe, para vocês não confundirem. O determinante da matriz B, como o único elemento da matriz B é o menos 3, eu posso colocar o menos 3 entre barras, como vocês podem ver. No entanto, isso aí não é o módulo de menos 3. Isso é o determinante da matriz cujo único elemento é o menos 3. E claro, o determinante da matriz cujo único elemento é o menos 3, ele vale menos 3. Por isso que eu peço para vocês não confundirem com módulo. Porque se fosse módulo, o módulo de menos 3 não seria menos 3, seria 3. Bem, então o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1, não tenho que saber, não tenho que calcular. É só pegar o único elemento que compõe essa matriz, ele já será o valor do determinante dela. Vamos então agora para o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Então vamos considerar uma matriz de segunda ordem. Para você obter o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, você já vai ter que fazer uns cálculozinhos. Você obtém o determinante dela, pegando a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Como assim? Para você calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, você vai pegar e multiplicar os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Desse modo, então, se eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2, cuja representação genérica é essa que nós vemos aí na tela, o determinante dessa matriz quadrada de ordem 2, você vai pegar, acompanhe aí, multiplica o A11 pelo A22, que é o produto dos elementos da diagonal principal. Depois você coloca menos e multiplica o A12 pelo A21. Ok? Então você vai multiplicar elementos da diagonal principal menos elementos da diagonal secundária.
Desse modo, então, o determinante da matriz A vai ficar A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Bem, por mais que isso seja uma fórmula para se calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, não há necessidade de vocês estarem decorando essa fórmula, memorizando. É só vocês saberem que é só multiplicar em forma de x. E claro, quando eu faço o produto dos elementos da diagonal secundária, eu tenho que subtrair, eu tenho que colocar um menos. Ou então, de maneira mais direta, como nós sabemos que o menos ele troca o sinal de quem vem depois dele, você pode só trocar o sinal dos elementos, do produto dos elementos da diagonal secundária. Seria uma forma equivalente. Bem, para a gente saber como é que se calcula isso, eu trago alguns exemplos. Primeiro, calcule os determinantes das matrizes quadradas de ordem 2. Na letra A, nós temos essa matriz A, cujos elementos são 6, 2, 5 e 3. Como a gente viu, multiplica os elementos da diagonal secundária, menos, multiplica os elementos, eu troquei, né? Multiplica os elementos da diagonal principal, menos, multiplica os elementos da diagonal secundária. Desse modo, então, o determinante de A vai ficar. Vamos mostrá-lo. Produto dos elementos da diagonal principal, eu faço 6 vezes 3, como vocês podem ver. Aí coloca menos. Produto dos elementos da diagonal secundária, eu faço 2 vezes 5. Então, por isso ficou 6 vezes 3 menos 2 vezes 5. 6 vezes 3 dá 18, 2 vezes 5 dá 10, 18 menos 10 dá 8. Então, o determinante da matriz quadrada de ordem 2, que é a matriz A, ele vale 8. Então, percebam que é muito simples também calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Repetindo, produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Bem, continuemos então. O item B traz a matriz quadrada de ordem 2 de elementos 1, menos 4, 3 e 8. Então, vamos lá calcular o determinante da matriz B. Você pega, produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes 9, menos, tomem cuidado agora com os sinais, produto dos elementos da diagonal secundária, menos 4 vezes 3. Agora resolva. 1 vezes 9 dá 9, menos e menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12. 9 mais 12, 21. Então, o determinante da matriz B é igual a 21. Segundo exemplo. Determine o valor de x nas equações. Nós temos algumas equações envolvendo determinante. No item A eu tenho o determinante da matriz, cujos elementos são x menos 2, 5 e 3, é igual a 4. Então é só resolver o determinante e igualar a 4. Nós temos o seguinte, esse determinante, quando eu for resolver, eu pego x vezes 3, que é produto dos elementos da diagonal principal, menos 2 vezes 5, que é produto dos elementos da diagonal secundária, igualo a 4. Bem, x vezes 3 dá 3x, menos e menos dá mais, 2 vezes 5 dá 10, isso é igual a 4. Letra de um lado, número do outro, então 3x é 4 menos 10, logo 3x é igual a menos 6, portanto x é menos 6 dividido para 3, que dá menos 2. Dessa forma, então, no item A do segundo exemplo, o conjunto solução ele é formado apenas pelo elemento menos 2. O item B traz o determinante da matriz cujos elementos são x menos 2, 3, 4 e x mais 2. Esse determinante igual a 0. Então, do mesmo jeito, eu vou pegar o produto dos elementos da diagonal principal, x menos 2 multiplicado por x mais 2, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 3 multiplicado pelo 4. Isso vai me dar o valor do determinante, que a questão falou que é igual a 0. Vamos resolver então. X menos 3 multiplicado por x mais 2. Isso é um produto da soma pela diferença de dois termos. Você pega o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Continua, menos 3 vezes 4 dá 12, igual a 0. Como 2 ao quadrado é 4, então nós temos que x ao quadrado menos 4 menos 12 igual a 0.
portanto, x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Isso quer dizer que o x ao quadrado é igual a 16, portanto, x é a raiz quadrada positiva de 16. Na verdade, é a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16, nós sabemos que ela vale mais ou menos 4. Dessa forma, então, o conjunto solução no item B ele é formado pelos elementos mais ou menos 4, ou seja, pelo menos 4 e pelo 4 positivo. São dois elementos no conjunto solução do item B. O terceiro exemplo da PUC do Rio Grande do Sul. Sendo o determinante da matriz, cujos elementos são 2 ao cubo, 1, menos o logaritmo de x na base 2 e menos 1, esse determinante igual a menos 2, então quanto equivale o logaritmo de x na base 4? Nós vamos calcular pelo determinante o valor do x, e quando soubermos o valor do x, a gente calcula o logaritmo de x na base 4. Vamos lá então. Bem, se o determinante tem esse valor, então você pega produto dos elementos da diagonal principal, você faz 2 ao cubo multiplicado por menos 1. Menos produto dos elementos da diagonal secundária, você faz uma vez menos o logaritmo de x na base 2. Isso dá igual a menos 2 que já foi dado na questão. Vamos resolver então. Nós sabemos que 2 ao cubo é 8, o restante eu só repeti. Eu só calculei a potência 2 ao cubo igual a 8. Vamos agora resolver os produtos. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Menos e menos dá mais. Uma vez o logaritmo dá o logaritmo, igual a menos 2. Para isolar o logaritmo, jogo o 8 para o segundo membro com sinal trocado. Então, o logaritmo de x na base 2 é igual a 8 menos 2. Isso quer dizer que o logaritmo de x na base 2 é 6. Se o logaritmo de x na base 2 é igual a 6, vamos lembrar da definição do logaritmo. Nós temos que o logaritmando, que é o x, é a base elevado ao logaritmo. Ou seja, nós temos que o x ele é 2 elevado a 6. Portanto, o x é igual a 64. Bem, se o x é 64, nós queremos o logaritmo de x na base 4. Então, na verdade, nós queremos o logaritmo de 64 na base 4. Vamos lembrar que 64 é 4 ao cubo. Com isso, então, o logaritmo de 64 na base 4 é igual a 3. Desta forma, então, a gente conclui que o logaritmo de x na base 4 é 3 e a resposta correta é o item B. Dessa forma, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós começamos a estudar os conceitos iniciais de determinante, abordando aqui o determinante de matriz de ordem 1 ou 2.